Bom dia, eu sou a pastora Edna, estamos aqui mais uma vez para deixar uma mensagem. Eu estou gravando de dia, né? Eu sempre gravo à noite, mas esses últimos dias eu não consegui gravar à noite, vamos deixar para gravar durante o dia. É bom que a gente começa a exercitar, né? A trabalhar de dia com os vídeos também. Eu queria começar com a mensagem que está em João 7,38, que diz: Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Hoje nós vamos falar de coisas que impedem o fluir de Deus. Nós já falamos do ódio, nós já falamos da insegurança que vem de um sentimento de inferioridade. Hoje nós vamos falar de mais dois. Um deles é o medo, né? O medo, e nós vamos falar de alguns, mas o principal que nós vamos falar hoje é o medo e a culpa. Os dois sentimentos que mais traz problemas para a vida das pessoas, né? Um dos dois não. O principal acho que é o ódio. O ódio é o número 1. Já tá em um outro vídeo. E o medo, acho que é o segundo que atrapalha mais a vida das pessoas. O medo é a falta de confiança, a falta de fé, né? Existe um medo favorável, um medo que é proteção, mas existe um medo que é totalmente destrutivo, totalmente paralisante. É desse medo que a gente vai falar hoje. Essas duas pedras de tropeço nas nossas vidas que impede o fluir de Deus. A palavra diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, quem crer. Então, quem crê, crer no que está escrito na palavra de Deus. Se você crer em Cristo, você crê no que está escrito na palavra de Deus. Certo? Você crê no que ele diz. Então, se você crer nele, você vai confiar e você vai parar de ter medo. O medo é uma pedra que impede o fluir das águas de Deus, dos rios de Deus na tua vida. Impede o crescimento de tuas finanças, impede o crescimento de relacionamento, impede o teu crescimento em todas as áreas da tua vida. Então, o medo te deixa mais pobre, o medo te deixa derrotado, o medo te paralisa. É disso que nós vamos falar hoje. Amém? Vamos fazer uma oraçãozinha rápida e a gente já fala do assunto. Querido Deus, Pai Celestial, queremos, ó Deus, colocar esse dia maravilhoso, extraordinário nas tuas mãos. Queremos nos conectar contigo, Pai, que é a fonte de toda a sabedoria, de todo o poder. Que essa manhã, esse dia de hoje, seja um dia extraordinário. Que nós possamos avançar, que nós possamos crescer. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Paizinho, em nome de Jesus, tira do nosso coração toda pedra de tropeço. Tira do nosso coração todo medo, em nome de Jesus. E livra-nos da culpa também, Pai, em nome de Jesus. Que nós tenhamos, ó Deus, um futuro glorioso, porque o nosso presente, o Senhor se faz presente no nosso presente. E que o Senhor possa todos os dias de nossas vidas segurar em nossas mãos e nos guiar, em nome de Jesus. Nos sustenta, nos fortaleça, renova nossas forças a cada manhã, como diz a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que seu dia seja maravilhoso. Então, João 7,38 diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas para fluir, não, né? Tudo que vai fluir não pode ter coisas que atrapalham, não pode ter pedras, não pode ter lixo, não pode ter... Entende? Para as coisas fluir verdadeiramente, precisa estar limpo, né? A água, para fluir, ela tem que estar limpa. Do nosso coração também. O nosso coração é a fonte das nossas emoções. O Senhor manda que nós vigiemos o nosso coração. Por que Deus manda que nós vigiemos o nosso coração? Para que a gente não permita que os lixos acumulem ali. E um dos lixos é esse, o medo. O medo é um lixo. A palavra diz que Jó temia, e aquilo que ele temia lhe sobreveio. E você não tem medo? Aí quando você quer falar assim, eu tenho muito medo, diga com algo que realmente você quer. Eu tenho muito medo de ficar milionária. Eu tenho muito medo de ficar assim, totalmente cheia do poder de Deus, ser tomada pelo poder de Deus. Não é? Esse é o medo que você tem que ter, né? O resto não, porque o seu cérebro, ele traz aquilo que você tem medo. Ele traz pra você aquilo que você tem medo. Entende? Então, vamos lá em 1 João 4. 1 João 4, 18, que diz assim... 1 João 4,18. É bem no finalzinho da Bíblia, se você estiver me acompanhando com a Bíblia. Diz assim: no amor não existe medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O perfeito amor lança fora o medo.
Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E eu posso concluir dizendo que Deus é amor. Se Deus é amor, aquele que está nele não tem que ter medo. Você sabia que tem 366 vezes que Deus diz não temas? Não tenha medo, não tenha medo. O medo te paralisa. O medo faz com que você não avance. O medo faz com que você não projete. O medo faz com que você fique vivendo aquela mesma vida. Você tem medo de empreender. Você tem medo de avançar. É bom a gente lembrar que erros faz parte da vida. Erros faz parte da vida. Erros faz parte do crescimento. Se você tiver medo de errar, você nunca vai crescer. Eu tinha muito medo de errar, medo de empreender, medo de fazer as coisas. Eu fui alguém que realmente eu tinha muito medo. Mas eu tinha um medo porque eu não tinha também, eu não sabia também projetar. Depois que eu aprendi a projetar, a fazer projetos na minha vida, o medo se foi. Hoje eu não tenho medo de mais nada, eu não tenho medo de arriscar, não sou escrava de ninguém, não sou escrava de pessoas nem de nada, porque Deus me fez livre. Ele me fez livre, eu não sou escrava de medo algum. Entende? Tem pessoas que querem, às vezes, escravizar os outros com tormento, com sei lá, com tantas coisas. A vida é assim. Se a gente deixar, as pessoas vão... Então, a gente não é escravo de nada. O Senhor nos fez livres. Livres, de verdade. Não somos alienados, nós somos livres. O Senhor nos fez para ser livres. Se liberte do medo. Seja lá o medo que você tenha. Seja lá qual seja o medo que te atormente. Se liberte disso. Mas, pastora Edna, o que eu faço se eu tenho medo de fazer algumas coisas? Eu tenho medo de público, de falar em público, eu tenho medo... Vá com medo mesmo. A gente não precisa impedir. Já pensou se tudo que a gente fosse fazer, tudo que a gente faz pela primeira vez, a gente tem um certo medo, a gente tem um certo receio. Receio de errar, receio de fazer feio, receio de... A gente não tem isso? Todo mundo tem. Mas faça. Porque se a gente errar na primeira vez, a gente aprendeu. Alguma lição a gente leva. Faz a segunda vez, daqui a pouco a gente tá acostumado. A gente simplesmente acostuma. Né? Quando a gente vai fazer a programa de rádio, a primeira vez a gente fica assim, né? Meio apreensivo. Será que vai dar tudo certo? Será que eu sei? Será que eu acerto? Pronto, vai fazendo, agora a gente já tira de letra. Vai fazer o primeiro vídeo, a gente fica, mas e o primeiro vídeo? Mas eu nunca fiz um vídeo, mas eu... Não é? Mas faça. Faça, que Deus vai capacitando. A cada dia que a gente vai fazendo, a gente vai sendo capacitado, melhorado, aperfeiçoado. E Deus vai fazendo com que a gente cresça. Amém? Então, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não permita que essa pedra de tropeço impeça você de crescer, impeça você de sonhar, impeça você de projetar uma vida gloriosa. Todos os dias você precisa ter resultados. Se você tiver medo, lembra-se, uma escada é um degrau por vez. Não tem como você pegar do primeiro degrau e passar pro terceiro ou quarto de uma vez. Você vai passando de degrau em degrau, de degrau em degrau. Mas você precisa ver esse resultado, esse crescimento contínuo na tua vida. Quando a gente paralisa, quando a gente é paralisado pelo medo, pelas impossibilidades, tudo isso está na nossa mente, no nosso cérebro. Desafia o teu cérebro, desafia a tua mente. Quando ele diz que você não pode, você fala, eu posso. Vai lá e faça. Eu não posso. Quando ele diz, você não pode, você fala, eu posso. Vai lá e faça. Eu estou exercitando isso. Hoje eu tô fazendo um vídeo de manhã porque o meu cérebro começou a dizer pra mim, pra que fazer os vídeos? Pra que eu fazer os vídeos? Aí hoje eu disse, vou fazer agora de manhã. E eu vou começar a dar recompensas ao meu cérebro. Porque se eu não der recompensa ao meu cérebro não começa a me fazer querer fazer as coisas. Ele começa a me sabotar. É o cérebro que sabota a gente. O cérebro começa a sabotar a gente. Mas pra quê? Pra que fazer mais vídeos? Você já tem tantos vídeos. Entende? O nosso cérebro começa a sabotar a gente. Então a gente tem que entender que é o cérebro querendo nos sabotar. Deus quer o melhor pra nós. Mas o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Ele começa a querer nos sabotar. E lá em Josué, eu acho bem interessante quando Deus fala assim para Josué. É um texto bem conhecido. Todo cristão acho que conhece bem esse versículo. É um versículo muito, muito conhecido. Josué 1,9 que diz assim: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Querido, se você tem o maior dos maiores, para que se sentir o menor dos menores? Eu amo essa frase. Se dentro de nós está o maior dos maiores, para que vamos nos sentir menor dos menores? Entende? Para que o medo? O verdadeiro amor lança fora todo medo, e quem tem medo não é aperfeiçoado no Senhor. É o que diz a palavra de Deus, é o que acabamos de ler lá em 1 João.
Entende? O medo, ele paralisa. Claro que existe um medo, que é o medo bom. É o medo... Que medo é esse? É o medo de, por exemplo, você está em perigo e você precisa correr. Certo? Você precisa olhar para um lado, para o outro da rua para você atravessar a rua, sim? Mas se por acaso você corre, entende? Então, é esse medo, é um medo bem, é um medo que está dentro da gente, é um medo necessário. Mas o medo de você, que impede você de fazer o que você precisa fazer, por medo de errar, por medo de não conseguir, por medo de falar em público. Tem muita gente que tem medo de falar em público. Vá lá, faça. Vá lá, faça. A igreja está cheia de pessoas. O mundo está aí precisando de pessoas que falem da palavra de Deus. Ah, mas eu tenho medo de pregar pro meu vizinho, eu tenho medo de falar. Vá lá e fala. Fala a primeira vez, fala a segunda vez, na terceira vez você vai ver que já está bem mais confortável. A quarta, a quinta está muito mais confortável ainda. Tem medo do microfone? Tenta a primeira vez, vai lá, faça, vai fazendo. Você vai ver que depois o microfone se transforma em algo muito natural, muito comum para você e depois você microfone nada é a mesma coisa. Tudo transforma em algo muito natural depois que você se acostuma. Faça com medo mesmo. Não espere vencer o medo para fazer. Vai caminhando, vai fazendo e o medo vai sendo vencido. Ninguém vai, agora eu não tenho medo, eu vou lá e faço. Não, vai com medo. É assim que é. É assim que a gente vence o medo. Eu tô com medo, eu vou lá e faço. É com medo mesmo. É com medo mesmo. Não é você não tem que esperar passar o medo, deixar de ter medo para fazer as coisas. Não, vai com medo mesmo. Tá tremendo, vai lá tremendo mesmo. Por quê? Porque é assim que é assim que é o desafio. Esse é o desafio. Entende? O nosso cérebro vai dizer, não, você não consegue. Você vai dizer, eu consigo sim. Isso é mentira do meu cérebro. Ele está querendo me sabotar. Entenda que o seu cérebro quer o tempo todo te sabotar. O tempo todo o cérebro seu quer te sabotar com preguiça, você não consegue, durma mais um pouco, você, tá tão boa a cama. O cérebro quer te sabotar, você precisa vencer o teu cérebro, a preguiça do seu cérebro. Ele quer te proteger de todas as formas, ele quer te proteger de todo jeito. E aí ele fala o quê? Não, fica dormindo, e aí você se transforma num preguiçoso, porque você vai dormindo mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, vai deixando para depois, vai deixando mais para depois. Meu cérebro já queria me sabotar nas mensagens. Há pouco meu cérebro queria me sabotar nas mensagens. Ele conseguiu me sabotar na sexta de noite, no sábado. Ele conseguiu me sabotar na sexta, no sábado e no domingo. Quando foi hoje, eu falei, vou fazer agora de manhã e meu cérebro não vai me sabotar. Por quê? Porque eu estava fazendo as mensagens sempre. E aí chegava até quinta eu fazia. Sexta e sábado geralmente eu não fazia. Mas assim, eu sempre fazia. Nos finais de semana, pelo menos no domingo à noite, eu fazia. E ele queria me sabotar. Falei, não, a partir de hoje não vai me sabotar. Vou fazer agora de manhã. Porque é pra ele não me sabotar. Porque sempre tem uma desculpa. Tem uma desculpa porque tem um barulho lá fora. Isso são desculpas do cérebro. O cérebro sempre tem uma desculpa. Tem uma desculpa porque já tá tarde, tem uma desculpa porque você tá cansado, tem uma desculpa. Sempre tem uma desculpa. O cérebro sempre vai trazer uma desculpa. Aí você tem que combater essas desculpas. E dê recompensa. Sempre que você conseguir fazer alguma coisa que você tá com dificuldade, recompense. Coma alguma coisa que você goste, dê a você alguma coisa pequena que você goste. Entende? Porque aí o seu cérebro vai entender que aquilo ali foi bom, que você ganhou uma recompensa. Eu vou começar a trabalhar comigo com as recompensas, porque as recompensas vão me ajudar a me, como é que eu posso dizer, a me libertar dessa sabotagem que meu cérebro quer me sabotar. Uma segunda coisa, que é uma pedra de tropeço na vida das pessoas, e que elas nem sequer percebem, é a culpa. A culpa. Bom, como é que as pessoas se sentem culpadas? A culpa, como é que vem culpa? Como é que eu me sinto culpada? Como é que entra essa questão dessa que eu não consigo avançar e a culpa me impede? A culpa me impede de viver o melhor do hoje. A culpa é aquilo que ficou para trás, aquilo que você fez no seu passado e que você carrega como se fosse um saco de cimento, de areia nas suas costas. É como se fosse um punhal que você tem medo de que alguém conte, de que alguém fale, de que alguém descubra. Isso é culpa. É aquele sentimento de que alguém pode saber, alguém pode falar. Tira isso da tua cabeça, pelo amor de Deus. Às vezes, você deixou um filho para trás e você culpa porque você deixou o filho para trás. Porque você deu o seu filho, porque você abortou. Existem problemas, pessoas que tiveram relacionamentos dentro de família. A gente vê muito a gente é pastor, né? A gente escuta muitas histórias. Pessoas, às vezes, que carregam culpa porque teve problema com alcoolismo, teve problemas com drogas. E depois eles não conseguem dar aquela vida para os filhos, ter aquele amor, ter aquela dedicação para com os filhos. Depois eles se sentem culpados, querem resgatar esses relacionamentos e não conseguem.
Eu quero até deixar um testemunho. Teve uma certa vez que uma pessoa mesmo me pediu, me ajude a resgatar o meu relacionamento com meus filhos. Nós demos 3 anos, em 3 semanas ela conseguiu. Era 3 anos pra gente conseguir. Em 3 semanas ela conseguiu. Como foi que ela conseguiu? A gente criou uma meta e a gente criou estratégias. Como tinha um aniversário dela muito próximo, ela fez a festa do aniversário, convidou todos os filhos foi lindo, foi maravilhoso. E eu tenho isso como um grande testemunho, porque a gente queria dentro de 3 anos. E Deus fez algo tão extraordinário, tão maravilhoso, não vou contar tudo, mas eu posso dizer que em 3 semanas, em menos de 3 semanas, porque o aniversário estava muito próximo a partir do momento que a gente conversou. Então, assim, faça uma meta. Se é a sua meta de resgatar relacionamento, faz um almoço, faz um jantar, convide, mas não fique naquela expectativa. Ai, vai vir, vai vir. Por isso que eu falei, nós temos 3 anos para resgatar isso. Fique preparado para o não. Mas se vier o sim, glória a Deus. Deus faz a obra. Deus faz a obra. Deus é quem mais quer resgatar esse tipo de relacionamento. Se alguma coisa aconteceu no seu passado e você está presa por isso aí, e você se sente culpado, não sei o que pode ter acontecido, você sabe. Solta essa culpa. Deixa essa culpa aí, sabe? Imagina você jogando ela no fogo e ela sendo queimada. Solta essa culpa. Não carrega esse saco de areia, não. Sabe por quê? Isso destrói a tua vida. Isso destrói a sua vida, o seu relacionamento de hoje. Às vezes as pessoas não conseguem se relacionar com o marido bem porque teve um relacionamento ruim no passado. Teve uma situação que aprisionou essa pessoa. Que tipo de relacionamento? Já aconteceu uma história tipo assim, de pessoas que teve relacionamento com familiares, com pessoas lá de família, né? E aí tem medo que as pessoas descubram, tem medo com que as pessoas, entende? E aí começa a ter um relacionamento, hoje fica com medo daquilo, fica com medo de que venha à tona aquilo. Já aconteceu de eu escutar exatamente isso. A pessoa ter medo e por isso não consegue viver bem com os filhos, não consegue viver bem com o marido. Solta isso, pelo amor de Deus. Não sei o que pode ter acontecido na tua vida, mas seja lá o que for, solta isso, pelo amor de Deus. Viva feliz, confia no Senhor e pronto, esquece isso. A culpa é como se fosse um morto que você carrega, que vai apodrecendo e vai apodrecendo você. Você não consegue viver a plenitude do hoje por conta do passado, de algo errado que fez no passado. Errou, passou. Já era, já, sabe? Quando a gente derrama o leite, não tem como colocar mais na tigela. Acabou. Aí deixa pra trás, já passou. Vamos viver bem o agora. O tempo que a gente tem é o agora. Viva, sonhe, mentalize o que você quer, o que você sonha. Comece a viver e chamar a existência coisas que não existem, como se já existisse. Chama a existência, vivendo a vida que você quer viver. A vida dos seus sonhos está aqui, está agora. Comece a viver ela, comece a ver ela. E ela vai surgir na tua vida. Isso é você viver, é chamar a existência as coisas que não existem como se já existisse. Assim como você se pensa, assim como você se vê, como dentro da tua alma você se vê, assim é o que você é. Se você se vê como um fracassado, é um fracassado que você vai ser. Se você se vê como um vitorioso, é um vitorioso que você vai ser. Então, deixa de medo, deixa a culpa de lado e vamos viver o melhor de Deus nesta terra aqui e agora. O melhor momento para nós é agora. Agora é o momento ideal. Agora é o momento ideal para você empreender. Agora é o momento ideal para você viver o melhor de Deus. Agora é o momento ideal. Não deixe que o teu coração entre sujeira. Deus fala que vai entrar no reino dos céus aqueles que são puros como as crianças. As crianças são puras. Essa pureza. Deus fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi nunca deixou que o coração dele azedasse por nada, se sujasse por nada. Motivos tinha e a gente sabe que tinha. Quando a gente lê a história de Davi, a gente vê. Mas a gente vê que Davi nunca deixava que nada da sujeira entrava. Nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso. Quando alguma coisa está, eu tô aprendendo isso agora. Quando alguma coisa me irrita muito, então satura meu cérebro daquilo ali, que aí meu cérebro já não fica mais irritado com aquilo ali. Entende? Se é alguma coisa que realmente aí o cérebro satura, é interessante isso. E isso é verdade. Onde eu moro, tem 2 bares. No início, as músicas dos bares me incomodavam muito, muito, muito. Pensa numa coisa que me incomodava. Tanto a mim quanto a minha mãe. Hoje não incomoda nem a mim nem a ela. Por quê? Saturou a nossa mente. Então, é como se passasse a ser comum. É como se nós nem ouvíssemos a música lá de fora. Essas músicas é como se nem existisse para nós. Pode estar o dia todo batendo lá, é como se não existisse. Porque a nossa mente saturou. Quando a gente satura daquilo que a gente... Aí pronto. O nosso cérebro não dá mais conta. Ele fica meio que não tá nem escutando. Entende? Então, sature daquilo que você realmente não tá suportando, daquilo que você tem muita sensibilidade. Satura o teu cérebro daquilo ali que pronto.
Ele não vai mais te aborrecer com isso, ok? Que Deus te abençoe, que você seja muitíssimo abençoado com essa palavra. Deixa o seu coração limpo, porque o Senhor mora no teu coração e Ele faz morada aí, Ele quer um lugar bem agradável para Ele, ok? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia muitíssimo abençoado, em nome de Jesus.